Então hoje, nessa festa da Epifania, nós estamos celebrando que Jesus, que nasceu lá na gruta, no presépio, que é o Salvador, esse Deus que se encarnou para nos salvar do pecado, para nos dar uma vida nova, Ele não veio salvar só um pouquinho de pessoas. Não, vou nascer, vou fazer homem, me unir aos homens, morrer na cruz, para salvar só os católicos bonzinhos da Várzea Paulista. Será que valia morrer só para salvar meia dúzia de gente boazinha aqui? E aí eu fico perguntando, cadê o povo bonzinho daqui, né? Somos nós. Não, Ele veio para salvar os homens de todos os tempos, de todas as nações. Ele veio para redimir a humanidade. Então, essa festa marca também essa universalidade da salvação. Jesus que quer salvar todos os homens, todas as pessoas. Agora sim, nem todos querem ser salvos por Jesus, né? Nem todo mundo abre a vida para Cristo, né? Mas Jesus veio para salvar a todos os homens. Ele veio para cumprir a vontade do Pai e reconciliar a humanidade com Deus, que estava ferida pelo pecado. Jesus realizou uma graça sobrenatural, gente. E eu queria dizer isso para vocês: à medida em que a mente do homem se fecha para essa verdade, muita coisa muda. Uma casa, uma família, que não se deixa iluminar pela luz de Cristo, ela é conduzida por quais ideias, né? Se você for parar para pensar, muita coisa em você, o seu jeito de pensar, sua moral, muitas das suas decisões, a maneira com que você trata as pessoas, tem ligação com o cristianismo. Se a sua família não fosse cristã, se a sua família fosse, não sei, não posso falar que senão depois tudo dá processo hoje em dia, né? Você falar, não, minha família nasceu e era todo mundo ateu, ninguém nem queria saber nada de Deus. O seu jeito de pensar não ia ser diferente? A fé em Jesus trouxe uma luz para a sua maneira de pensar, de viver, que faz com que você se torne alguém mais próximo daquilo que Deus espera do homem, porque Jesus também veio trazer para nós uma luz, que é mostrar o que o ser humano deveria ser. É Jesus que torna claro, Ele é o homem, Ele é por excelência o exemplo que todos os homens devem seguir. Ele é o exemplo de servo de Deus Pai, porque veio para fazer a vontade do Pai. Ele é o exemplo de filho, Ele é o exemplo de irmão, Ele é o exemplo de homem para o mundo. Cada palavra, cada gesto, cada milagre, cada atitude de Jesus nos leva, nos ensina sobre como o homem deveria ser. E por isso nós dizemos: Jesus manso e humilde de coração, semelhante ao vosso. Eu fiz esse teste para ver se vocês estão vivos mesmo, que é essa hora, né? Então Jesus ilumina também a nossa vida e a nossa humanidade. Uma pessoa que tem a mente fechada para o cristianismo, o jeito dela pensar, dela viver é muito diferente. E os povos antes do cristianismo tinham muitos costumes, tradições, tinham uma maneira de se organizar, a humanidade, que era marcada por coisas que hoje nós diríamos que eram absurdas. O cristianismo humaniza a sociedade, muda a maneira, porque é a única religião que exige uma reforma moral e interior. Não é só uma religião de ritos. Ela exige uma adesão que vem de dentro para fora e que faz com que você mude, que você seja uma outra pessoa, que você tenha compaixão, que você perdoe os seus inimigos, gente. Eu sempre falo isso para vocês, né? Que Jesus pede coisas para nós que antes era o seguinte, olho por olho, dente por dente. E Jesus fala, perdoa 70 vezes 7. Então Jesus traz uma maneira de pensar. Jesus fala sobre fidelidade no casamento, sobre a unidade. Hoje tem um monte de gente que quer acabar com o cristianismo, porque quer voltar a viver como era antes. E a gente fala de um neopaganismo, né? Um novo jeito de viver sem Deus.
essa história de Jesus, do Evangelho, dos apóstolos, da Igreja Católica, acabou com a humanidade. Bom mesmo é quando os homens tinham 10 mulheres, que as mulheres podiam, se você não gostou de alguém, já mata. Bom era essa época, em que a gente oferecia os filhos em sacrifício para os deuses pagãos, e eles tentam trazer isso de volta, viver nas trevas, e não na luz que Jesus trouxe. E por isso a leitura do profeta disse que ele veio para iluminar todas as nações e todos os povos. A falta de compreensão de quem é Jesus, da palavra de Deus, é que torna o coração do homem ignorante. Então tem muita gente que está na igreja há muitos anos, mas vive na ignorância. Fez primeira comunhão, é batizado, é crismado, é casado, fez um monte de encontro, aí você faz uma pergunta na fé, não sei, sabe nada. Vive na ignorância, vive nas trevas, apesar de estar sempre na igreja, não entende nada, não sabe de nada, não viu nada, está sempre na presença de Deus, mas toda a deficiência na catequese é que faz que muitas vezes a gente fique chateado com as coisas que acontecem. Você viu lá o padre que fez tal coisa, você viu lá fulano que agiu dessa maneira, você viu o que aconteceu lá na paróquia da Vila Cristo, você viu, minha tia que é católica, nasceu um berço católico, que anda com o terço na mão, se você soubesse o tamanho da língua dessa minha tia, nossa, então é porque Jesus mandou ser fofoqueiro, foi isso, gente? Não, talvez essa sua tia é muito piedosa, mas ela não aderiu ao Evangelho, que pede para a gente ter compaixão das pessoas. As pessoas fazem coisas erradas mesmo, mas Jesus fala que a gente deve ter compaixão das pessoas. Quer dizer, apesar de a pessoa estar errada, ao invés da gente difamá-la, rezar pela conversão dela, e se puder ajudá-la a sair do erro para a verdade, como uma obra de misericórdia, ensinar os ignorantes. Então, muitas vezes, por causa de uma catequese deficiente, por causa de uma falta de fé esclarecida, eu vou fazer uma pergunta, tá? Não precisa responder, isso no seu coração. Se lá onde você trabalha, ou com as pessoas que você conhece, alguém falasse para você assim, me explica o que é a missa, que você vai sempre de domingo na missa, o que você vai fazer lá? O que é a missa de verdade? Me explica por que eu deveria ir. Será que você saberia convencer essa pessoa? Você falaria assim, é o corpo de Jesus, vai lá pegar a bolachinha de Jesus, né? Não sei, marca com o padre, né? Não é verdade? Ou, algumas vezes a gente tem umas coisas engraçadas, né? A pessoa fala, você está lá sem fazer nada, porque o diabo é assim, né? A hora que você está lá sem fazer nada, vem aquele pensamento assim, mas será que Nossa Senhora é virgem mesmo? Aí você pega e vai no computador, no Google, né? E digita assim, pastor explica a virgindade de Nossa Senhora. Você vai ficar convencido, né? Você acha que você ouvindo um vídeo de um pastor falando mal de Nossa Senhora, vai ajudar você a amar Nossa Senhora? Vai trazer para você a verdade da fé? Não há um problema em você ter dúvidas, mas estas dúvidas devem gerar em você a consciência de que talvez sua catequese não foi tão boa, e sua mente não está tão iluminada, e a falta de luz na nossa consciência é que nos leva a tomar as decisões erradas. Talvez eu acho que eu tenho que separar mesmo, talvez não dá mais certo, vamos acabar esse casamento, eu sou a favor do aborto, do divórcio, sou católico, mas sou a favor disso mesmo, acho que tem que matar mesmo esse vagabundo, sou a favor da pena de morte, nesse Brasil que a justiça é super verdadeira, né? Aí depois que matou, nossa, foi um erro, nós sim confundimos de pessoa. Gente, algumas vezes, depois a gente fala o mandamento, não matarás, né? Eu estou dizendo assim para vocês, algumas vezes nosso catolicismo não é tão formado, porque nos faltou a luz da verdade. Agora, isso não há um problema nisso, o problema é você não ir atrás de aprender. Você vê os reis magos, o que eles representam para nós? Primeiro que a igreja, os padres da igreja dizem assim,
que eles foram até encontrar Jesus guiados por uma estrela, e depois que viram Jesus, voltaram por outro caminho, porque Jesus iluminou eles de tal maneira, representa assim, quem teve um encontro com a luz de Cristo, muda o jeito de pensar, muda a maneira com que decide levar a vida. Agora, meus irmãos, esse nosso encontro com Jesus que nos ilumina, se deu na figura dos reis magos, é para nos mostrar que isso também se dá através da inteligência, porque esses reis magos não eram bruxos, eles eram estudiosos, e o significado de serem magos significa que eram homens que se dedicavam ao estudo da profecia, da astronomia, dos astros do céu. Eles estudavam as profecias, eles estudavam os livros, as cartas. Eram pessoas dedicadas aos estudos, homens que se dedicavam a buscar a verdade. Ainda que alguém não nasceu num berço cristão, ainda que algum dos povos não nasceu e não recebeu o anúncio do Evangelho, como nós recebemos, se uma pessoa tiver um pouquinho de boa vontade, e resolver buscar a verdade, estudar, chegará a essa verdade que é a pessoa de Jesus. E por isso a Igreja Católica não tem medo de dizer para todos, que não há nada a ser escondido, a verdade, a razão, a inteligência, o estudo e a fé, são totalmente capazes de caminharem juntas, e por isso grandes estudiosos, grandes cientistas, os maiores estudiosos do mundo, foram grandes católicos, foram padres, freis, que descobriram grandes coisas que hoje fazem parte da nossa vida, e as universidades católicas, tudo nasceram do catolicismo, os hospitais, homens religiosos que se dedicaram a buscar a verdade, e na busca da verdade, também encontram Deus. Estes reis magos, esses estudiosos, eles guiados pela inteligência e pelo estudo, dedicaram anos da sua vida, aprendendo a ler em outras línguas, aprendendo a ler os astros, aprendendo sobre as culturas, aos povos, anos da sua vida, para serem conduzidos e chegarem diante de um menino, numa sagrada família, como a família de Nazaré. E eles confiaram tanto em tudo que aprenderam, que quando viram o menino, se ajoelharam e o adoraram. Algumas vezes existe uma certa desonestidade intelectual, que seria assim: por mais que alguém está mostrando a pessoa a verdade, ela não quer saber da verdade. Vocês já entraram nessa fria? De alguém fazer uma pergunta para você, mas não querer a resposta? Por que que você vai na igreja? Eu não acredito que Jesus está na Eucaristia. E você vai lá e comunga todo domingo aquela hóstia e fala que é Jesus. Então, irmão, vem aqui, vou explicar para você sobre transubstanciação. Aí você fica lá, meia hora falando. Aí depois que você fala meia hora, a pessoa fala: ah, mas eu não acredito. Aí você fala mais meia hora. Aí você termina meia hora e vai falar assim: ah, mas para mim não, eu não acredito. Ah, então tá bom, tá, vai, vamos comer, vamos tomar um café, vai. Tem gente que não adianta explicar. Por mais que você mostre para a pessoa, ela não quer saber. Quando eu vejo que é alguém assim, eu falo: ah, nem vamos continuar que eu estou cansado. E muita gente, muitas vezes, que é de outra doutrina, tem essa mania de ficar fazendo pergunta, mas nunca escuta uma resposta sua. Agora, quando você encontra alguém que tem uma dúvida sincera, e está disposto a te ouvir, e você começa a fazer um estudo com aquela pessoa, explicar as coisas para ela, então tudo vai ficando muito claro, e a pessoa vai dizendo: nossa, isso tem razão, isso é a verdade mesmo, eu estou percebendo mesmo, olha, eu nunca tinha entendido isso, e aquela pessoa vai saindo da ignorância. Jesus é a luz que ilumina as mentes, gente. Tem a historiazinha que eu já contei em outras homilias, do homem que estava fazendo uma grande viagem no trem. Vocês estão prestando atenção em mim ainda? Fala amém. Amém. O homem estava fazendo uma grande viagem de trem, e só tinha esses dois senhores dentro do vagão, e a viagem era muito longa, e por um caminho muito escuro, e os dois estavam dentro desse vagão,
mas o trem ainda tinha mais 2 paradas, e numa delas entrou um sacerdote. O padre entrou de batina, com o seu terço na mão, sentou e fez uma parte dessa viagem. No outra estação, o padre desceu, e a viagem seguiu. E aí um dos homens que estavam no vagão disse: eu não gosto de padre. Esses padres só quer saber de comer, só quer saber de ficar não quer saber de padre. E ficou muito bravo falando mal do padre. E na hora que ele acabou de falar mal dos padres, o outro senhor que estava no vagão disse assim para ele: nós estamos aqui sozinhos nesse vagão, numa viagem tão longa, e eu poderia fazer qualquer tipo de mal contra você, mas a única certeza que você tem de que eu não farei isso é porque um dia um padre formou a minha maneira de pensar e o meu coração sobre o valor da vida e o respeito ao próximo. Quando nós encontramos alguém que ilumina a nossa mente, quando nós encontramos alguém que ilumina o nosso coração, quando nós temos um encontro com a pessoa de Jesus, na palavra, na Eucaristia, muda a nossa maneira de viver, muda os nossos objetivos, muda a maneira de encararmos o mundo, e isso pode ser causa de salvação para muitas famílias e para muita vida. Quanto menos os homens tiverem a luz de Cristo, mais coisas absurdas nós veremos, gente. Quanto mais se fala de um mundo sem Cristo, mais as reportagens que nós acompanhamos na televisão deixam a gente de queixo caído, não é verdade? É cada coisa absurda que a gente escuta falar, que há 20 anos atrás a gente não escutava. E se escutava, era uma vez ou outra lá. Ah, você viu lá, esses dias tinha lá a mulher que tentou esganar o padre, vocês viram? Na reportagem? Vocês não viram? Anderson News vai contar para vocês. A mulher subiu no meio da missa e tentou esganar o pobre do padre. Por isso que eu estou fazendo academia. Da qualquer coisa a gente já joga, né? Gente, olha as coisas que a gente escuta. Nós estamos acompanhando a ignorância, as trevas da ignorância que está dominando o coração do homem, e por isso nós estamos vendo na televisão, no ano novo, shows que a gente jamais imaginava que passaria numa rede nacional. Verdade ou mentira? Vocês não há? Eu sempre falo para vocês, que nós que somos da geração de 80, eu peguei uma fase que quando apareceu a Carla Pérez, com aquele short de 4 dedos, vocês lembram disso? Que foi um escândalo. O Gugu, a Ibope do Gugu foi lá em cima, né? Lembra o escândalo que era a banheira do Gugu? Vocês lembram disso? É uma questão moral, mas assim, vocês lembram? Nossa, era uma coisa comentada, né? Onde já se viu aquelas mulheres dentro da banheira pegando sabonete? Hoje em dia, está lá no canal aberto, vamos comemorar um ano novo, um dia especial. No Natal, eles lançam vídeo falando coisas assim horrorosas, absurdas, contra o ser humano, contra a vida, contra a sexualidade, contra a família, Olha, gente, olha o ponto que chegamos. Não precisamos da luz de Cristo, vamos seguir a luz da nossa consciência. A luz da consciência do homem é ignorante e se afasta do Criador, e à medida em que o homem se afasta do seu Criador, sua vida na escuridão do pecado não tem mais sentido. Não tem sentido. Um homem sem a luz de Deus está indo para onde? Será que a nossa vida, eu já falei para vocês muitas vezes, seríamos muito infelizes se o único objetivo da nossa vida era comer, ganhar dinheiro, passear e curtir a vida. Esse é o único objetivo da nossa existência. Você só existe para ganhar dinheiro, comer e passear. Viva, curta a sua vida, carpe diem. Seríamos dignos de pena, porque a gente não está podendo comer, porque a gente está com diabetes, está com colesterol, a gente trabalha, nunca tem dinheiro, você recebe, já está devendo para o banco.
Vamos falar a verdade, gente. Se a nossa vida, se o sentido da vida fosse só aproveitar essa terra, éramos dignos de pena. Todo mundo que eu sei que está combatendo a luz do Evangelho, que está dizendo, não, a igreja está errada, levanta cartaz, faz protesto na internet, vai para as ruas, diz, não, e essas normas do catolicismo de Jesus Cristo, nós não queremos essa luz do Evangelho. Essas pessoas todas, lá na intimidade do seu coração, doentes, depressivas, angustiadas, ansiosas. Na conversa, parece que está a pessoa mais certa da terra. Na vida real, fracassado. Não tem nada. Não sabe para onde está indo, sem ele nem beira. No discurso, cheio de convicções, mas na vida prática, se o pai e a mãe não sustenta, não tem onde cair morto. Ou está ganhando dinheiro no OnlyFans. Gente, eu estou falando para vocês, olha o ponto que chegamos. Um homem e uma mulher que não tem a luz do Evangelho, que não tem a vida iluminada pela palavra, que não teve alguém para formá-lo na luz desse Evangelho, vai caminhando para a ignorância das trevas e dos erros. Vocês aqui, vocês vão ter trabalho. Eu já falei para vocês isso aí. Quando vocês morrer, vocês vão chegar no céu e não vão poder falar para Deus, ai Senhor, eu fiz isso porque ninguém nunca me avisou. Deixa eu abrir o livro da vida aqui. Você não era da Vila Cristo? Vamos ver aqui, ó. Olha, os pregadores, o melhor pregador do Brasil pregou lá para vocês. Eu mandei uns profetas, eu mandei santos, eu mandei sacerdotes, eu mandei padres e intelectuais, místicos, eu mandei cantores. Gente, nós fomos atingidos de todos os lados pelo Evangelho. Nós já ouvimos de todos os tipos de maneira de comunicar para nós o Evangelho. Não é possível que continuemos nas trevas, na ignorância, que o nosso coração caminhe para longe de Deus. Não é possível abandonar e voltar atrás, só se você dormiu. Aí nessa hora, talvez que o Evangelho está sendo pregado, o diabo do sono passa e fala, dorme, presta atenção não, dorme, você está cansado. A hora que fala, ide em paz, o Senhor vos acompanhe, vem uma bomba de energia. Uhul! Vamos aproveitar o dia, vamos para o parque da cidade, vamos nadar lá no parque das crianças, que nós também somos crianças. Uma energia. Você sabe uma coisa que eu percebi na vida espiritual? Isso não tem a ver com o Evangelho, que eu vou contar para vocês, tá? Quando uma pessoa é muito vaidosa, que se preocupa muito com a própria imagem, essa vaidade atrai um tipo de demônio, que a pessoa tem um cansaço extremo na hora que reza, só na hora de rezar. Pessoa muito vaidosa, que se preocupa muito consigo mesmo, com a sua autoimagem, com o que os outros vão pensar de mim, atrai um tipo de demônio que quando vai rezar por ela, ou quando está em oração, ela é tomada de um cansaço. Ela começa a ficar com sono, cansaço, assim, fala, nossa, me veio um cansaço. A hora que para a oração, acabou o cansaço. Como que expulsa esse demônio então? A humildade, não ficar sendo orgulhoso, né? Gente, existe uma vida espiritual, existe um combate na vida espiritual, que quando nós não estamos afinados, vamos entrando numa certa ignorância, e estamos achando que tudo está bem, mas quando vemos, estamos bem distantes da vida e da salvação que está em Jesus, nosso Senhor. Por isso, voltemos, meus irmãos, para Cristo. Dom Amaury, que foi o bispo da nossa diocese, falava muito uma frase de um santo que dizia assim: o lugar que não tem um pregador, que não tem catequistas, que não tem uma paróquia, que não tem padre, os homens irão adorar os animais. Hoje existe padre religiosos, igreja em todos os lugares, mas muitos corações não têm mais espaço para a verdade e a luz de Jesus. Por isso hoje você pode falar qualquer coisa,
pode até matar uma pessoa, e vai ter alguém para te defender, mas fala mal de um cachorro para você ver. Você pode falar que uma pessoa merece a morte, e vai ter alguém dizendo, não, você está certo. Mas fala para alguém alguma coisa contra cachorro e gato, para você ver. Matam até você. Não queremos nada contra os animaizinhos, tá bom, gente? Mas eu estou dizendo assim, a inversão dos valores. Nós estamos colocando no lugar de Deus a criatura. Estas trevas que foram vencidas, ela não nos leva a uma verdadeira adoração. Agora eu estou terminando, tá? Estou pregando tudo hoje, é a última vez que eu estou pregando para vocês como pároco. Porque depois, todos os próximos domingos, não serei mais eu o pároco de vocês. Dia 26 vai ser a minha nova paróquia, né? A posse da minha nova paróquia. Dia 25 vocês recebem o novo pároco. Esses dias agora haverá o cerco. Então, praticamente, nós estamos hoje nessa missa, nos despedindo como pároco de vocês. Então, eu estou pregando para vocês para dizerem o seguinte, meus irmãos. Ninguém se manterá firme na presença de Jesus, ninguém será um adorador de Jesus, se antes aqui na sua mente não encontrar a verdade do Evangelho. Porque se você for adorar Jesus só pelo teu coração, o teu coração é leviano, não dizia a música? Ah, coração leviano. Esse coração, hoje, pode tocar uma música linda, e você chorar e dizer, eu te amo, Jesus. Mas amanhã, você pode vir aqui e dizer, não estou me sentindo mais tocado. E dar as costas para Jesus. Amanhã você pode passar por um problema, descobrir uma doença, e sua fé, foi água abaixo, acabou minha fé. Eu estava super fervoroso. Aí amanhã descobri uma doença, fiquei desempregado, não quero mais saber de Deus. Acho que Deus me esqueceu. Porque tua fé está aqui. A fé da gente tem que estar aqui. Porque quando a fé está aqui, a gente pode perder isso muito fácil. A onda dos ventos. Mas quando eu sei que Jesus é o pão da vida, ainda que o meu coração esteja amargurado, ferido, ainda que eu esteja sofrendo, eu vou olhar e dizer, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. A quem eu irei? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Quando o coração da gente não vê, não sente para onde estamos indo, como os reis magos fizeram, que foram até Herodes, olha que coração vacilante deles. Herodes era um homem cheio de ciúmes, de inveja, queria o poder para ele. E aí os reis magos, guiados pelo estudo, olha que coração vacilante, foram até o inimigo e disseram assim, viemos para adorar o verdadeiro rei. O que esse rei ia querer com Jesus? Por isso que mandou matar todas as crianças. Não, mata todas as crianças, que eu sou o único rei. Olha como os reis magos tiveram engano no coração deles. Gente, por mais que você seja uma pessoa boa, que você queira fazer o que é certo, se você for ser guiado pelas suas emoções, você vai tomar as decisões erradas. Porque as emoções se confundem. E eles foram até o inimigo de Jesus para dizer, nós viemos para adorá-lo. E aí o rei Herodes falou, então eu também quero adorá-lo, na verdade quero matá-lo, porque eu quero ser o único rei. Mas os reis magos, percebendo, avisados em sonho, de que estavam errados, voltaram por outro caminho. Eu estou dizendo para você, se você entendeu a Eucaristia, se você entendeu o seu batismo, se você entendeu a sua fé, se você tem entendido quem é o Senhor Jesus, tudo que a igreja tem nos dado, iluminado, nos ensinado, ainda que o teu coração esteja confundido, que de vez em quando você fala, nossa, parece que eu vou na igreja, mas estou me sentindo perdido, parece que Deus não tem falado comigo, parece que as coisas não estão andando para o meu lado, sua mente vai dizer para você, mas é Jesus que está lá, mas eu sou batizado,
mas Maria é minha mãe. Eu sei, eu li, eu vi a palavra, eu estudei, eu vi sobre as aparições, eu creio, Senhor, ainda que o meu coração esteja nesse deserto, como uma terra árida, a minha mente está esclarecida sobre a verdade da fé. Então, estou dizendo para vocês, meus irmãos, que nós não podemos deixar com que a nossa mente, que o nosso coração que o nosso coração decida sobre a nossa fé. Nós precisamos voltar para a adoração, porque tomamos consciência de que aqui nesse altar, nesta hóstia, nesta palavra de vida eterna, é Jesus que fala comigo. Eu vou para a missa no domingo, despretensioso, mas eu vou para me encontrar com a pessoa de Jesus, e Jesus tem uma palavra para mim, e Jesus tem um chamado para mim. Jesus está vivo, Ele está lá na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade, é o Senhor. Eu vou para encontrá-lo, eu vou para adorá-lo, eu vou para ficar com Ele. Não haverá um coração adorador, não haverá adoração, se a nossa mente não estiver firme, convencida, certa, se não estudarmos, se não lermos a palavra, se não nos aprofundarmos na nossa fé, nossa adoração será uma adoração deficiente. Nós seremos aqueles que vinham no cerco e ficavam nas escadas conversando, e na hora final entrava para chorar quando passasse o Santíssimo no ostensório. Você não pode ser mais essa pessoa que fica lá fora sem querer entender a palavra e tem uma relação com Jesus como se fosse um amuleto. Você precisa chorar quando Jesus fala no Evangelho. Você precisa chorar quando Jesus é erguido na patena e nas mãos do sacerdote. E você precisa chorar quando Jesus caminha no meio de nós. Você precisa chorar de amor. Você precisa chorar porque não o ama. Você precisa chorar porque quer amá-lo mais. Você precisa chorar convencido na sua inteligência de que diante dos nossos olhos está a verdadeira luz das nações, que é Cristo nosso Senhor. Se você entendeu essa pregação, pode aplaudir esse Deus maravilhoso.